Fala pessoal, estamos aqui hoje para dar início à sua revisão na matéria de Constitucional e Constituição também do Estado de Goiás, para sua prova que acontece amanhã, a prova do Shoa. Então, nosso objetivo aqui hoje é revisar tudo aquilo que vocês vêm se preparando ao longo dessa jornada, né? Fazer algumas questões que seguem o perfil dos últimos certames, que é uma banca com perfil mais objetivo, quando vem sendo cobrado o direito constitucional, né? São perguntas mais direcionadas, mais objetivas, e a gente vai revisar conteúdo aqui, conforme o último edital de vocês, para que amanhã você possa fazer ali uma prova tranquila, com tudo fresco na sua mente. Então, sem mais delongas, vamos aproveitar o nosso tempo, vamos lá revisar alguns conceitos iniciais lá da Constituição Federal e a gente vai fazer isso através de resolução de questão. Então, comigo na tela, vamos lá trabalhar direito constitucional a primeiro momento, depois a gente vai para a Constituição do Estado de Goiás. Nós temos aqui uma questão que, embora ela traga um casozinho concreto, né, ela é objetiva também. O que ela diz para nós aqui? Nós temos alguém que é advogado, esse alguém pretende exercer os direitos fundamentais que estão ali previstos na Constituição Federal, tendo em vista que seu lugar de devoção religiosa está sob ameaça de danos causados por terceiras pessoas ali, né, que não foram identificadas. Então, nos termos da Constituição, a liberdade de crença abrange a proteção ao. Então, a primeiro momento, essa questão aqui é justamente para revisar com vocês alguns conceitos importantes. Primeiro, nós sabemos que a Constituição Federal ela vai trazer direitos e garantias fundamentais, não é? Ali no rol do artigo 5º até o artigo 17 da Constituição Federal, nós temos ali tudo aquilo que envolve direitos e garantias fundamentais. De forma específica, para nós, ali no artigo 5º, nós temos o escopo de tudo aquilo que tem lá nos incisos, nós podemos trazer como direito de liberdade, seja liberdade de pensamento, de opiniões, palavras, a liberdade em relação ao sigilo das suas comunicações, a inviolabilidade do seu próprio domicílio. Então, nós percebemos que, em apertada síntese, a Constituição, ali no artigo 5º, ela preserva a liberdade, né? Liberdade em sentido amplo, conforme eu acabei de expor aqui para vocês. Dentro dessa liberdade que nós temos ali, sendo preservada, nós temos também a liberdade, o direito de exercer a nossa crença de acordo com as nossas próprias convicções. E, além disso, a Constituição ela ainda prega que está vedado a interferência do Estado de modo que embarace ou que dificulte o exercício dessa liberdade religiosa. Então, toda a ação do Estado que tiver por objetivo impedir e embaraçar, ela deve ser banida. Por quê? Porque está ferindo a sua liberdade de crença. E aqui no nosso caso concreto, na questão que está na tela para vocês, o que ele pergunta? A liberdade de crença, que conforme exposto, ela é garantida pela Constituição Federal, ela abrange proteção a quê? É justamente a alternativa D. Ela abrange ali a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E que é importante a gente aproveitar aqui essa revisão para sua prova de amanhã e já focar. Lembrar que o Brasil ele é um estado laico, né? Lembrar que nós não podemos ter interferência do Estado. Então, essa interferência do Estado aqui para embaraçar, para impedir, ela é extremamente vedada. E lembrar, né, também que dentro do artigo 5º nós temos aí esse rol de proteção às liberdades, e aí nós vamos lembrar de liberdade tanto na de locomoção, tanto as liberdades em relação a sigilo telefônico, sigilo telemático, sigilo de correspondência. Lembrar ainda da questão da inviolabilidade de domicílio. Lembrar também da liberdade em relação a crenças, que é justamente o ponto que nós estamos protegendo aqui. Essa proteção à crença, então, ela abrange o quê? Locais de culto e as suas liturgias. E aí, fechando o nosso raciocínio, para a gente poder evoluir, é justamente essa proteção aos locais de culto e suas liturgias, quem deve garantir? O Estado. Ele deve garantir essa liberdade e jamais ele deve fazer o quê? Interferir de modo que embarace ou que restrinja o, a manifestação da fé. Tá ok? Então, isso é basicamente uma revisão em relação às liberdades que está previsto ali no artigo 5º. Lembrando também que lá no artigo 5º nós temos aquilo que nós chamamos de escusa de consciência, né? Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa e nem fazer algo que contrarie as suas convicções ideológicas, né? As suas convicções filosóficas, as suas convicções políticas e religiosas, de forma que a todo momento é possível que o Estado, para que não viole essa sua prerrogativa, te dê uma prestação o quê? Uma prestação secundária, para que você possa, então, não ter essa prerrogativa violada. Então, lembra dessa questão também da escusa de consciência, tá ok?
Fechando, vamos evoluir na nossa revisão. Artigo 2º, ele vai tratar de um ponto também que é bastante cobrado em provas que têm um viés mais objetivo, como é o perfil da prova que vocês vão fazer. Então, aqui ele pergunta de forma objetiva para nós, ó, o que é princípios fundamentais, né? Pura literalidade de lei. Nós sabemos que os princípios fundamentais, eles estão lá no artigo 1º da Constituição Federal, né? Lá no artigo 2º da Constituição Federal, nós temos a separação dos poderes. Então, artigo 1º, fundamentos, né? Artigo 2º, separação dos poderes. Artigo 3º, é os objetivos que regem a República. E no artigo 4º, nós temos os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Eu vou abreviar aqui, princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Tudo isso aqui, né, nós sabemos que está no título 1 da Constituição Federal, e esse título 1 da Constituição Federal é o que nós chamamos, então, de princípios fundamentais. Eu recomendo que, por mais que você domine esse assunto, às vezes você está na hora da prova, está um pouco ansioso, para você não perder, faz esse esquema no cantinho da sua prova. O que nós temos aqui, então? E lembrar quais são os princípios fundamentais que vão reger aqui a República Federativa do Brasil no que diz respeito aos fundamentos, né? Então, quais são os princípios fundamentais aqui? Olha só, lá nos fundamentos, o que eu tenho? O famoso Sociedi Vaplu. Então, cidadania é fundamento? Sim. Soberania também é fundamento? Também. Prevenção e liberdade, nós não encontramos isso na literalidade de lei. Etarismo e isolamento também não. Desenvolvimento e nacionalidade também não. Nós sabemos que nacionalidade está tratado lá na Constituição Federal, mas não entra em relação aos princípios fundamentais. E desenvolvimento, se fosse desenvolvimento, no caso, desenvolvimento nacional, nós estaríamos trabalhando com o objetivo da República Federativa do Brasil. É uma questão literal, que dá um poucozinho mais de trabalho pela forma que foi elaborada, mas é exatamente literalidade de lei, tem objetivo para nós. Dito isso, então, revisando esses conceitos, nós temos aqui o gabarito da questão de número 2, letra A. Pessoal, tomem bastante cuidado em relação a isso, né? Talvez não seja o perfil da prova que vocês vão fazer, a prova do Shoa, mas toma cuidado, porque quando a gente fala em princípios fundamentais, o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, eles estão no mesmo título da Constituição Federal, que é o título 1, que prega os princípios fundamentais. Então, todos esses artigos, eles são princípios fundamentais. Aí sim, de forma específica, no artigo 1º, nós temos os fundamentos, no artigo 2º, separação dos poderes, 3º, objetivo, 4º, os que regem o Brasil nas relações internacionais. A dependendo da forma que sua prova cobrar, é só você lembrar também, ó. Lá no artigo 1, primeiro eu tenho o Sociedi Vaplu, né? No artigo 2º, ele não vai fazer diferença na nossa memorização, porque é a separação dos poderes. O artigo 3º, o que te auxilia a lembrar? Todos aqui vão começar com verbos que estão sempre no infinitivo. Se não for tratar de Sociedi Vaplu e se não for tratar de objetivos, só pode ser, então, por eliminação, princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Tranquilo? Então, tirem print dessa tela. Lembre-se de fazer isso com calma no momento, se vier cobrando constitucional com alguma questão que envolva os princípios fundamentais, é importante ter calma e fazer esse esqueminha que auxilia vocês. Dito isso, vamos lá evoluindo então na nossa revisão. Uma questão mais trabalhosa, a gente vai trabalhar agora a organização do Estado. Vocês estavam estudando ao longo desse período, se preparando. Vocês viram que a organização do Estado é bastante literalidade de lei, artigos, não é? Que não dá para fugir ali daquela questão da memorização. Mas a gente vai fazer uma revisão rápida disso aqui para colaborar com você. E amanhã, se cair isso aqui, você com certeza vai gabaritar. Então, comigo na tela, vamos lá, de VOF, a Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil. Ela compreende os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. É exatamente isso. O que nós temos aqui, então? Nós temos que lembrar que nós somos uma federação. Dentro dessa federação, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos esses entes federativos, eles vão gozar de uma autonomia. Então, eles são autônomos? São. Nós precisamos relembrar nesse momento, com certeza vocês viram nas nossas aulas, que é uma autonomia de natureza financeira, administrativa e patrimonial. Então, eles possuem essa autonomia para gerar ali as suas próprias disposições e assim administrar o seu próprio ente federativo. Cuidado que a palavra que designa essa liberdade administrativa aqui dos entes federativos é sempre autonomia. Não se fala em soberania.
Nós só falamos em soberania em relação à União quando ela está ali exercendo representação externa, né? Quando ela está sendo tratada ali como República Federativa do Brasil, na órbita da representação externa, aí sim nós falamos em soberania. Mas quando nós tratamos da União sendo ente federativo, sempre gosto de falar isso nas aulas, Brasil para dentro, né? Assim como os entes federativos, ela vai ser dotada de autonomia. Então, cuidado com isso sempre. Em provas literais, como é o perfil, e ir lá e ver. Qual que é a expressão correta? Autonomia. Todos os entes federativos têm. Não cabe mais erro disso, relembrando vocês, os municípios possuem essa autonomia? Possuem. Tá? Os municípios também têm essa capacidade de organização, seja financeira, administrativa ou patrimonial. Bora lá para o nosso próximo item? Então aqui a gente já vai de verdadeiro. A administração pública gerencial é orientada pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, tendo como foco principal o cidadão ali. Então o cidadão, ele é foco principal voltado para uma noção de administração pública gerencial. Então a questão que deixaria mais dúvidas aqui em relação a isso, a gente vai imaginar que vocês estão lá no momento da prova de vocês e a gente vai trabalhar aqui por eliminação. Ah, Débora, eu fiquei com dúvida nisso. Será que é isso mesmo? Esse conceito que misturou constitucional com administrativo, será que é isso? Tá na dúvida? Deixa ela aí e vamos para as outras, para a gente conseguir fazer por eliminação aqui juntos. Então, chegou aqui, nós temos os territórios federais integram a União, e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem são regulados por lei ordinária. Olha só, lá no comecinho, lá ainda no artigo 18 da Constituição, nos seus parágrafos, nós obtemos de cara a informação de que ele vai integrar a União, né? Sabemos que os territórios, eles não são entes federativos, né? Território tem natureza de quê? Território é autarquia, uma autarquia federal, é uma autarquia federal que pertence de fato à União, né? E é possível ter a sua criação, a sua transformação, a sua reintegração ao Estado? Sim, é possível que aconteça de fato esses movimentos, conforme me diz a própria literalidade da lei. Só que tudo isso aqui não vai ser regido por lei ordinária, isso aqui vai ser regido sempre por lei complementar. Então tá errado quando ele me refere à lei ordinária. Aqui nós já vamos colocar a alternativa como falso. Vamos lá para ver o que a gente consegue eliminar? Ó, a gente já consegue eliminar a D. Nós já conseguimos eliminar a letra E também. Vamos lá. A criação, incorporação, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios dependem de consulta prévia, mediante plebiscito, à população dos municípios envolvidos. Tá certo? Tá certo, porque olha só, toda vez que eu falar em incorporação, fusão, desmembramento de municípios, alteração de limites territoriais dentro da organização de um Estado, é possível que isso aconteça. É possível que aconteça tanto no âmbito dos estados, propriamente dito, né, como entes federativos, como é possível que isso aconteça no âmbito dos municípios. Então, eu tenho essa alteração de limites entre os municípios também, tanto anexação, fusão, desmembramento. Só que para isso acontecer, no caso dos municípios, quando eu tenho ali o período que autoriza isso através de uma lei federal, então abrir o período que autoriza a modificação desses espaços territoriais, em seguida eu vou ter um estudo de viabilidade para ver se compensa fazer isso mesmo, e depois, para dar prosseguimento nisso, eu tenho um plebiscito, né? Então, plebiscito é a população que está ali diretamente interessada. Lembre-se sempre desse detalhe, porque não é a população do município que, por exemplo, vai ter uma parte retirada, não. É a população de ambos os municípios, porque ambos vão ser afetados com essas transformações. Então, de fato, é dos municípios envolvidos. Os dois vão ser submetidos aí a essa consulta prévia, e consulta prévia, você vai lembrar que é sempre mediante plebiscito, ok? Fechamos novamente na tela comigo, nós sabemos que aqui está verdadeiro. Então, nós já temos uma sequência verdadeiro, pulou a segunda, falso, verdadeiro. Então, aqui nós já conseguimos ir, ó, de cara lá na alternativa B, que é o nosso gabarito. Então, nós sabemos que aqui é verdadeiro e é justamente isso. A administração pública gerencial, de fato, ela é orientada por valores de eficiência e qualidade na prestação de serviço público, tendo ali como foco principal o cidadão. Uma questãozinha mais teórica em relação a essa segunda alternativa, mas que você conseguiria ali com literalidade de lei desenrolar muito bem. Questão de número 4, nós vamos marcar a alternativa correta. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. Exatamente isso. O que nós temos em relação a entes federativos? União, estados, Distrito Federal e os municípios.
Isso aqui são os nossos entes federativos. Mais uma vez, relembrando com você, não confunda isso aqui. Território não é ente federativo. Território é uma autarquia federal que pertence justamente a quem? À União, ok? Lembre-se que eu não posso ter também um movimento de separação, um movimento de secessão, né? Eu não posso pegar um município ou um estado e transformá-lo em um país autônomo. Isso não pode acontecer. Então, é uma união indissolúvel. E essa união indissolúvel, por esses entes federativos, nos constitui exatamente um Estado democrático. Direitos, não tem dúvida em relação a isso. A questão de número 4, nosso gabarito já está aqui, letra A. Olha só, a República Federativa, formada pela União Indissolúvel dos Estados Federados, constitui-se Estado Democrático de Direito, né? Nós somos ali uma junção de entes federativos, né? Depois, ele fala para nós ali que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Municípios e do Distrito Federal, então está incompleto. Está incompleto aqui, está incompleto aqui também. Nós somos justamente União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aqui na D, novamente incompleto, porque eu tenho que lembrar, ó, cadê os municípios, né? Então é sempre União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Aqui formamos uma federação que de fato constitui-se um Estado democrático de direito, ok? Próxima questão, questão de número 5. Ó, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, veja bem, literalidade de lei já no enunciado da própria questão. União dos Estados, do município e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. Ele pergunta, não é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que vai novamente para aquele raciocínio que nós fizemos na nossa primeira questão. Então, artigo 1º, 2º, 3º e artigo 4º da Constituição Federal. Onde nós temos os fundamentos, justamente aqui no artigo 1º, nós temos o famoso sociediva plu, ok? Então, o que nós sabemos? Ele quer o que não é um fundamento. Cuidado com questões que cobram ao contrário, né? Nós sabemos que a soberania, ela é um fundamento, ó. A cidadania, ela é. A dignidade da pessoa humana é. E o pluralismo político também. Nós temos aqui justamente no plu, né, do sociediva plu, a figura do pluralismo político. Defesa da paz, pluralismo político. Defesa da paz, vamos usar aquela nossa tática de prova? Então, o que acontece? Não é o sociediva plu, não é objetivo. O objetivo, lembrando com vocês novamente, começa com verbos no infinitivo, só pode ser então o quê? Artigo 4º, princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Então, o que não é um fundamento aqui é justamente a defesa da paz, porque a defesa da paz está lá no artigo 4º da Constituição Federal, ok? Então, cuidado com isso aqui, questão mais objetiva, mas que justamente demanda um pouquinho mais de atenção para nós. Seguindo a nossa revisão de véspera para sua prova amanhã, questão de número 6, fechando então o direito constitucional. Questão de número 6, novamente tratando sobre a organização do Estado. Pessoal, acredito eu que dentro do que está no edital de vocês, pode ser uma vertente mais cobrada, porque é mais objetivo. Isso aqui tem mais detalhes. Novamente, a gente vai fazer uma questão que dá para revisar vários itens. Então, seria mais direcionado ali para aquilo que a gente espera, caso venham cobrando uma questão anticonstitucional para nós, né? Vamos analisar as afirmativas. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas à competência privativa da União. Então, olha só, eu posso ter uma lei complementar que pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas à competência privativa da União. Vamos deixar ela aí, vamos por último. 2. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. E aí? 3. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei federal, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerá de consulta prévia, mediante referendo à população dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Qual que é o detalhe dessa questão? Leu todos, prestou atenção, estabeleceu um raciocínio, o que ele está me pedindo? Cuidado com isso aqui, ó. Está me pedindo aquilo que está incorreto. Então, olha só, o que nós já sabemos disso aqui? É possível que eu tenha uma lei complementar que autorize o Estado a legislar sobre questões específicas quando a competência for privativa da União? Sim. Lembrando aqui com vocês rapidamente a questão das competências. O que nós sabemos, né? A competência privativa, a natureza dela é legislar sobre algo. E ela compete a quem? À União. Então, a regra é que quem detém essa competência para si é apenas a União. Excepcionalmente, em casos específicos, ela pode autorizar que o Estado legisle
Só que para que isso aconteça, ele só pode fazer se ele tiver uma lei complementar autorizando. É a regra? Não, é a exceção, porque a competência aqui é privativa da União. Então, excepcionalmente, isso pode acontecer, e se vier a acontecer, é necessário que tenha uma lei complementar autorizando, mais uma vez, essa situação excepcional. Então, a 1, nós sabemos que está correta. A 2, inclusive para revisar um aspecto importante com vocês, ele diz para nós lá, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. É isso? É de até 2 anos. Toma muito cuidado com isso. Não é de 2 anos, é de até 2 anos. O que que significa? A Constituição estabelece o prazo máximo de duração de validade de um certame, né? Mas pode ser que ele dure menos? Pode. Ele só não pode durar mais que 2 anos. E cuidado que a prorrogação, ela não é uma prorrogação de 2 anos. É uma prorrogação pelo prazo de validade do certame. Então, é uma prorrogação por igual período. Imaginemos que o certame tem uma validade de 1 ano. Eu vou prorrogar ele por 1 ano, igual período. Toma muito cuidado. Então, é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Dito isso, né? A 2 também aqui está correta. A 3, agora comigo na tela, e que ele fala justamente essa questão de organização do Estado. Então, nós temos uma questão aqui, ó, que trabalhou é, competência dentro da questão da organização do Estado, veio ali com a questão de validade de concurso público dentro da órbita da administração pública, né? E a 3, justamente tratando de alterações de limites territoriais, tem sido um tópico bastante cobrado em algumas provas. Nós sabemos que é possível que aconteça esse desmembramento do município, e qual que é o erro aqui? Olha só, justamente a necessidade de que haja uma lei complementar federal, mas essa lei complementar federal, ela vai estabelecer o período em que pode ocorrer essas alterações de limites territoriais. Então, ela serve para isso, o período que autoriza a modificação. Então, o período autorizando. Depois que eu tenho isso aqui, o que que eu vou fazer no âmbito dos municípios? Eu vou fazer estudo de viabilidade. Foi ok o estudo de viabilidade? Pode seguir o procedimento? Pode. O que que eu faço agora? Plebiscito. Plebiscita, a população vai votar sim ou não. Se a população votar não, encerrou o processo, porque quem decide é a população, o exercício da democracia, né? O povo exercendo a democracia de forma direta aqui. Se a população concorda, segue com o processo de alteração dos limites territoriais. Isso, exatamente. E ele fala para mim aqui, ó, mediante referendo? Não. Isso aqui acontece mediante o quê? Plebiscito. Então, é justamente o erro da questão. Né? Tem, de fato, consulta da população diretamente envolvida? Tem. Tem estudo de viabilidade? Também tem. Tem consulta prévia? Tem, mas consulta prévia é mediante plebiscito. Prévia, plebiscito. E não jamais mediante ali referendo. Então, nós temos que a única incorreta das afirmativas que estão na letra C, na letra C não, perdão, na questão de número 6, é a letra D. Apenas a 3 está errada. Show? Pessoal, dito isso, né, o que eu deixo aqui de orientação para vocês na véspera, eu sei que tem várias coisas para vocês estudarem, como a questão do POP, as legislações institucionais, que são um peso maior no certame de vocês, mas sobrou aquele tempinho aqui depois dessa aula ainda, depois dessa maratona de aulas que vocês têm hoje, dá uma olhadinha nessa parte de organização do Estado, princípios fundamentais, artigo 5º, porque como é uma cobrança mais objetiva, pode ser que aqui a gente garanta uma questãozinha. Vamos trabalhar um pouquinho em relação à Constituição do Estado de Goiás. Eu sempre repito isso e é importante que vocês tenham em mente também. É só lembrar o seguinte, se na hora da prova te der aquela dúvida. A Constituição do Estado, ela pode se organizar, não é? Pode criar as suas próprias normas, pode, é claro, capacidade de auto-organização, não é? A autonomia financeira, administrativa, patrimonial, conforme nós já vimos aqui agora mesmo na nossa revisão. Só que, na elaboração de uma Constituição estadual, nós não podemos esquecer que nós temos aqui como eixo orientador, como base do nosso ordenamento jurídico, né, no topo da nossa pirâmide aqui, é a Constituição Federal. Então, eu não posso ter uma previsão na Constituição Estadual que seja contrária àquilo que a Constituição Federal prega. Então, tem que ter esse pensamento concatenado aqui, não é? Eu não posso ter a Constituição Federal dispondo a Constituição Estadual, na verdade, dispondo ao contrário da Constituição Federal, infringindo-a, porque se infringir, essa norma estadual ela é inconstitucional. Então, deu aquela dúvida na prova, lembra da Constituição Federal, usa ela também para parâmetro aí. Dito isso, vamos lá, de forma objetiva, Constituição do Estado de Goiás, nós vamos trabalhar duas questões sobre isso. Mais uma vez, a gente vai trabalhar aqui, ó, aquilo que está incorreto para que a gente possa revisar melhor. Nós vamos direto no nosso gabarito, ó, gabarito aqui, letra C, são poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Olha só, vamos com atenção agora? Vamos lá em todas. A.
O estado de Goiás, formado por municípios, é parte integrante e inseparável da República Federativa do Brasil. O estado de Goiás, de fato, ele é formado por municípios e é parte integrante e inseparável da República Federativa do Brasil. Lembra? Nós não podemos ter movimento de secessão, de separação. Não posso se separar e tornar uma parte independente. Eu posso ter desmembramento, alteração de limites territoriais, mas fugir daquilo ali, nós não podemos, ok? Vamos lá. São objetivos fundamentais do Estado de Goiás, dentre outros, promover o bem comum com qualquer forma de discriminação contra. São objetivos fundamentais do Estado de Goiás, dentre outros, promover o bem comum com qualquer forma de discriminação contra origem, raça, sexo, cor e idade. Então, olha só, eu vou promover o bem comum vedando qualquer forma de discriminação e não promovendo, né? Então, aqui, ó, não é vedando, não é promovendo, é vedando. O certo seria o promover o bem comum, mas vedar, né, qualquer forma de discriminação contra origem, raça, sexo, cor. Então, na verdade, seria promover para o bem e vedar para as outras formas de discriminação. Na C, a gente quer incorreta, lembrou? Chamou a atenção de vocês aí? Despertaram? Tudo bom. Despertamos então, vai lá. São poderes do Estado independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e o judiciário. É isso mesmo, reprodução da Constituição Federal, né? Independência e harmonia entre os poderes, tanto legislativo quanto executivo e o judiciário. O Estado organiza-se e rege-se por essa Constituição e pelas leis que adotar, observado sempre o quê? A Constituição da República Federativa do Brasil. Agora que você despertou aí comigo, né, nessa revisão de constitucional, nós sabemos então que, na verdade, nosso gabarito aqui é a letra B. Então, toma cuidado com isso. São objetivos fundamentais do Estado, dentre outros. Assim, eu vou promover o bem comum, mas eu vou vedar, então, qualquer forma de discriminação contra a origem, raça, sexo, cor, idade ou crença. Fechou? Questão de número 2. Quanto à segurança pública, com base na Constituição do Estado de Goiás, assinale a alternativa correta. Aqui nós já trabalhamos a alternativa correta. A. A estrutura da Polícia Militar conterá obrigatoriamente uma unidade de polícia florestal incumbida para proteger as nascentes, os mananciais e os parques ecológicos, uma unidade de polícia rodoviária e uma de trânsito. E aí que acho que está correto, hein? Vamos lá, com calma aí. B. Na divulgação pelos órgãos de segurança pública aos veículos de comunicação social de fatos referentes à apuração de infrações penais, será assegurada a preservação da intimidade, da honra e da imagem das vítimas e das testemunhas. Inexistindo igual proteção aos infratores, nós sabemos que não, né? Inclusive a exposição ali de infratores fora dos parâmetros que autorizam ali, lembrando que esses parâmetros que autorizam eles também são exceções, chegaria a configurar ali abuso de autoridade, né? Então, a divulgação de imagem de suspeitos, de infratores, elas só podem acontecer em casos excepcionais, quando autorizado. Em regra, é que não haja divulgação dessas imagens, né? Até porque nós temos vários princípios que impedem essa divulgação, até porque naquele momento nós temos uma investigação acontecendo, nós temos uma apuração, ainda vai se iniciar o devido processo legal, ainda precisa transitar em julgado. Nós sabemos que a regra é que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado, a sentença penal condenatória, ok? C. Incumbe à Polícia Civil as funções de polícia judiciária, a apuração das infrações penais, inclusive as de competência da União? Não. Lembra que eu acabei de falar com vocês, toma cuidado, porque tem que seguir o padrão da Constituição Federal, não pode fugir daquilo que ela prega. Então, olha só, inclusive as competências da União? Não, é exceto, né? As competências da União e as infrações militares também não entram aqui. D. A Polícia Militar é instituição permanente, organizada com base na disciplina e na hierarquia, competindo-lhe a execução de atividades de defesa civil. Defesa civil nós sabemos que quem faz é o Corpo de Bombeiros Militar. Então, olha só, a gente consegue eliminar aqui, aqui também, né? Então, nós eliminamos 3, fechando então nosso gabarito. Letra A. Bastante atenção em relação a isso, porque às vezes a gente vai de início com foco, mas tá com o tempo ali, tá indo fazendo uma prova compassada, né? Faça uma prova sempre com calma, analise todas as alternativas, respira, depois você vai lá e marca, para não errar uma questão ali que você poderia acertar, inclusive indo por eliminação, da mesma forma que a gente fez na questão aqui de número 2, tá? Na questão de número 1, a gente trabalhou ali de forma ao contrário, e a gente vê que não dá certo. Então, quando você está lá fazendo prova, estiver na pressão, estiver ansioso, dá uma respirada, vai com calma, para você poder voltar para si e analisar tudo com calma, né? Então, não deixe de fazer uma prova
com tranquilidade, com segurança. A gente encerra então a nossa revisão de direito constitucional. Espero contribuir com vocês, tanto no decorrer do nosso curso quanto na revisão de hoje. Espero que seja um dia abençoado, que vocês saiam de casa tranquilos, mantenham sempre a calma, respira antes de resolver uma questão, seja na parte do direito, seja nas legislações específicas, no POP. Respira, volta para si, pensa, e aí você marca, com o coração tranquilo, nada de ansiedade. Descansem, né? Finalizem as revisões e descansem. Uma boa noite de sono e vão amanhã com tudo, arrebentem. Estamos aqui nas torcidas por vocês e aguardando também, é claro, o feedback dessa prova. Até mais, nos encontramos logo logo.